Olá, povo de Deus! Hoje nós estamos aqui para continuar os nossos estudos, os estudos bíblicos que têm tanto ajudado o nosso crescimento espiritual. Hoje nós vamos estudar 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 25. Eu vou dividir em 4 partes. Primeiro eu vou ler de 1 a 6. Eu gostaria antes de dizer que Paulo, ele trata neste capítulo, sobre os dons espirituais. E ele vai falar para a igreja de Corinto. Alguns crentes lá tinham a tendência de perder o controle, de entrar em êxtase ao exercitar os dons. Vocês devem lembrar de quando havia confusão pela própria liderança, uns queriam ser de Paulo, outros de Apolo. Também devem lembrar quando teve confusão na ceia do Senhor, quando alguns comiam demais. Como também, não só isso aí, como também a questão das mulheres, não é? Mulheres que não queriam mais usar o véu, já que oravam e profetizavam, falavam na igreja, já podia acontecer isso. Algumas queriam tirar o véu, cortar os cabelos, e o apóstolo Paulo orienta sobre isso. Então são diversas situações difíceis lá na igreja em Corinto. Mas eu gostaria de dizer que esse capítulo 14 é um capítulo difícil porque tem diversas interpretações, diversos teólogos, comentaristas bíblicos, cada um interpreta de um jeito diferente. Mas Paulo fala aos cristãos daquela igreja que os cultos deveriam ter edificação, como também entendimento e ordem. Então eu quero ler os primeiros versículos que diz assim: sigam o amor e procure com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Também ninguém o entende, pois em meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas, a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem língua, mas muito mais do que profetizem. Quer dizer, eu queria que vocês falassem língua, mas muito mais que profetizem. Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina? Observe vocês que o apóstolo Paulo está orientando a igreja em Corinto. Observe vocês que ele está orientando que o dom de profecia é superior ao dom de línguas, pois o dom de profecia edifica toda a igreja, enquanto que o dom de línguas é uma coisa muito mais pessoal. Edifica a si próprio, porque é apenas a pessoa e Deus, a não ser que haja intérprete. Então, nós conhecemos o pastor Luiz Saião, lá no Maranhão, e ele é um dos grandes conhecedores da Bíblia, um dos grandes pastores batistas desse Brasil, e ele tem até uma Bíblia traduzida por ele, e ele é poliglota, ele fala diversas línguas, ele fala 10 idiomas. O apóstolo Paulo também era poliglota. E nessa conversa que nós estávamos tendo dentro do carro, uma amiga nossa disse assim para ele: eu admiro o dom de línguas, eu gostaria de poder escolher o dom de línguas. Aí ele falou assim: estude, é só estudar. Porque foi assim que eu fiz, eu tinha jeito, eu tinha realmente o dom e procurei estudar. Estudei tanto que hoje eu falo e também interpreto, também traduzo 10 idiomas. Então foi isso que ele falou, é só estudar. Por isso o apóstolo Paulo não condena o falar em línguas, pois é um dom dado por Deus. Ele não condena, mas ele orienta que tenha intérprete para que todos possam entender a palavra de Deus. Como eu falei, este dom é pessoal.
se você chega numa igreja e só você sabe aquela língua, só você sabe aquele idioma, então é você e Deus. Imagine se eu chegasse na Igreja Batista das Graças falando alemão, cantando em alemão. Quem sabe, não é? Pregando a palavra em alemão. Então só teria valor para mim e para Deus. Porque as pessoas ao redor não entenderiam. Se não houver entendimento, não devemos fazê-lo, pois não edifica. É necessário haver entendimento e edificação da igreja. Paulo também ilustra sobre o entendimento quando ele fala de 3 instrumentos, a flauta, a harpa e a trombeta. Observe vocês agora, nesses versículos que eu vou ler, de 7 a 12. Diz assim: e assim como instrumento inanimados, como a flauta e a harpa, quando emitem sons. Se não emitirem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês, se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido, mas se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procure progredir para a edificação da igreja. Então observe vocês, eu sei música, eu conheço de teoria das notas musicais, mas eu pego um violão aqui e de repente eu vou tocar. Observe vocês, eu estou aqui tentando tocar esse violão, mas vocês não conhecem nenhuma melodia, nem eu sei colocar nenhuma melodia. Então, assim mesmo acontece com o instrumento. Se realmente eu não consigo dar entendimento, é melhor não fazer. É melhor não fazer. E é o que o apóstolo Paulo fala, não é? Que é melhor realmente não falar em língua se não tem entendimento. Ele destaca também que as línguas são conhecidas, porque existe interpretação para elas. Inclusive é o Warren Wiersbe que fala isso, que são línguas conhecidas, não são línguas estranhas, são línguas conhecidas. Também em Efésios 4, de 11 a 12, diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Agora eu quero ler de 13 a 19 os versículos. Eu estou correndo um pouco porque o texto é longo, viu? Então vejam bem, de 13 a 19. Diz assim: por isso, quem fala em línguas, ore para que eu as possa interpretar. Porque se eu orar com línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei eu então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas com o espírito, como o não instruído poderá dizer o amém depois da oração de agradecimentos que você fez? Quer dizer, aquele que não entende o que você está falando, como é que ele vai dizer amém? Não vai poder dizer amém. Ele não entendeu. Porque ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em língua mais do que todos vocês. Contudo, na igreja, prefiro falar 5 palavras com meu entendimento para instruir os outros do que falar 10.000 palavras em línguas. Então imagina o apóstolo Paulo, ele prefere falar cinco palavras do que falar palavras que ninguém conhece. Por isso ele afirma que o dom de profecia é mais importante, é superior. Por que ele fala isso? Porque a igreja será edificada espiritualmente pelo dom da profecia. Não sei se vocês já tiveram numa igreja pentecostal.
Não sei se vocês já tiveram numa igreja pentecostal, eu já tive. E de repente o povo começou a orar, todo mundo orava, todo mundo gritava. E eu fiquei assim perturbada com aqueles sons que saíam, né? E parecia um bando de loucos. Eu não estou dizendo isso, mas o apóstolo Paulo afirma isso. Eu fiquei assustada, sem entender nada. Já o dom da profecia, segundo Champlin, ele diz que visa a edificação da igreja. Também serve para exortar, para consolar, doutrinar, serve também para explicar a palavra de Deus. Hoje não temos mais profetas, pois a palavra de Deus é suficiente para nós. A mensagem da palavra da Bíblia substitui a mensagem profética. Antigamente, os profetas é que liam a Bíblia nas sinagogas, no Novo Testamento. Mas era difícil carregar o Antigo Testamento naqueles rolos, como também era difícil, porque não existia ainda o Novo Testamento escrito. Então, observe vocês que os profetas liam e explicavam a palavra. O profeta é aquele que compartilha a verdade com a igreja. Desse modo, edifica a congregação. Sua palavra não é sua, mas é a palavra de Deus. Ele não vem com poder sobre nós, sendo mais espiritual do que todos. O verdadeiro profeta é aquele que obedece à palavra de Deus. Segundo a Bíblia, ser espiritual não é ter dons espirituais, mas sim dar frutos. Essa é uma frase que eu ouvi do pastor Hernandes Dias Lopes. Ser espiritual é dar frutos. Você tem dado frutos? Por fim, eu quero destacar as 3 palavras: edificação, entendimento e ordem. No final do capítulo, Paulo fala que o culto a Deus deve acontecer com ordem. Vamos à igreja para adorar a Deus, para ser edificados, para proclamar a palavra para os que não creem ainda, para os que não são crentes. Mas eu gostaria de ler a parte final, o texto final, que diz assim: irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Na lei está escrito: falarei a este povo por meio de homens de outras línguas, por meio de lábios de outros povos. Nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem um sinal não para os que ouvem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem, para a igreja de Jesus. Assim, se toda igreja se reunir no mesmo lugar e todas as pessoas a falar em línguas, por acaso entrar uma pessoa visitante, não instruída ou não crente, será que vão dizer que vocês estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou um não instruído, ele será convertido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim prostrarão, e com o rosto em terra adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Que lindo, não é? Então aqui fala que como o dom de profecia é importante, o dom da palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus. Eu gostaria, para terminar, de lembrar que o apóstolo Paulo fala assim, que o maior dom, o dom supremo é o amor. Ele fala, não adianta falar as línguas dos homens e dos anjos, não adianta ter o dom de profetizar, ele fala assim, não adianta tamanha fé para transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Então agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, porém a maior deles é o amor. O amor é o dom supremo que Deus quer encontrar em minha vida e na sua vida. Que o Senhor Deus possa nos abençoar. Senhor, obrigada, Senhor, pela meditação, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a ser cristãos verdadeiros, Senhor, que possam divulgar a Tua palavra, possam falar da Tua palavra e possam testemunhar de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.